Mística. Descobrir o espaço interior. Por Anselme Kron. Tradução Luiz de Luca. Editora Vozes. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, caso ele isto valha. Esses centavos podem ser doados via Pix Apoia Seu Vaquinha. Você também pode auxiliar este trabalho comprando livros que chegam até mim pela lista de desejos da Amazon, como fez esta pessoa que nos presenteou anonimamente este livro. Muito obrigada. Obrigada também pela presença, caros ouvintes. Peço para que curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal. Tudo isso também faz diferença em termos de engajamento. A todos uma boa escuta. Capítulo 5. Mística e Psicologia. Quem lida com mística pode vivenciar Deus e tornar-se um com Ele. A psicologia, por sua vez, nada pode afirmar sobre Deus. Volta-se unicamente à experiência humana e observa os efeitos psíquicos que os caminhos místicos exercem nas pessoas. É um campo restrito de visão, porém necessário em nossos dias, para livrar a mística da suspeita de ser uma fuga da realidade ou nada mais que imaginação. A psicologia pode reconhecer o efeito saudável da experiência mística, mas não se permite atribuir a Deus a dimensão terapêutica da mística. O místico se volta para Deus porque o procura, porque, para ele, Deus é o verdadeiro objetivo de sua vida. Seu objetivo não é ter saúde, mas, enquanto procura Deus com todas as forças da alma, pode vivenciar que sua alma adquire uma nova condição, que o enche de paz e alegria. A psicologia tem uma função crítica com relação à mística. Examina os diversos efeitos das experiências religiosas sobre as pessoas. Também existem caminhos espirituais que não fazem bem às pessoas, que as tornam doentes. Em algumas escolas espirituais de hoje, tem-se a opinião de que a experiência mística é algo tão extraordinário que nem afeta as estruturas psíquicas. Mas desse modo a mística se torna inacessível. Tudo aquilo que o homem experimenta atinge sua parte psíquica. A própria experiência de Deus, a própria experiência de tornar-se um,
manifesta-se neste âmbito. É lícito, portanto, que estes efeitos psíquicos sejam observados e analisados. Teresa d'Ávila e João da Cruz examinavam não só o teor das experiências místicas de consórores e confrades, mas também os efeitos das mesmas na vida diária. O domínio da realidade era para eles um critério importante para a experiência mística genuína. Eles prestavam atenção, sobretudo, à capacidade de relacionamento e à disposição ao trabalho. A experiência mística também pode funcionar como uma possibilidade de alguém se furtar do meio ou colocar-se acima dos outros e tornar-se inalcançável. Assim, a mística está servindo a outros objetivos. Para Teresa, isso foi um indício de que alguma coisa não ia bem na espiritualidade de algumas pessoas. Jung fala do perigo de alguém se identificar com uma imagem arquetípica. O próprio místico é uma dessas imagens. Teresa procurava praticar a prece interior e explicá-la às consórores, mas nem com isso colocava-se acima das outras. Em seu livro Da Perfeição, ela se refere constantemente à fragilidade de sua própria vida e aos problemas psicológicos de suas consórores. Teresa não se restringia à prece interior, pois para ela a vida conjunta em comunidade era de igual importância. São Bento determina em seu regulamento para mestres de noviços que os jovens monges devem ser testados, de modo a se verificar se realmente buscam a Deus. Neste sentido, ele estabelece 3 critérios rígidos para constatar a genuína busca de Deus: zelo no ofício divino, capacidade de engajamento na comunidade e prontidão para o trabalho. As capacidades de relacionamento e de produtividade são para ele um teste de vida espiritual genuína. Evidentemente, chegou a ocorrer na época o perigo de que, superestimando algumas experiências místicas, julgassem que poderiam renunciar à prece comunitária. Seu caminho espiritual não seria externamente perceptível. A espiritualidade requer uma expressão comunitária. O fato real se dá naturalmente no coração. Há pessoas que recorrem ao próprio coração, mas ocultam por trás uma fachada de justificativas. O caminho pessoal requer também o caminho comunitário, como suplemento, de modo a evitar o domínio absoluto do indivíduo. Assim, identificam-se com o arquétipo do místico e não percebem de modo algum as necessidades ocultas que tal comportamento traz à tona, tais como a necessidade de poder, de valor, no sentido de serem qualquer coisa de extraordinário e maravilharem-se consigo mesmos. Primeiro, a função crítica da psicologia com relação à mística. A psicanálise de Sigmund Freud não dá atenção alguma às experiências religiosas e místicas. Em compensação, presume que, por detrás dessas experiências, oculta-se uma sexualidade reprimida. Para a linha freudiana, a linguagem erótica de muitas mulheres místicas foi base de suspeita. Também para o psicólogo francês Jean-François Leuba e para o holandês Antonie Vergote, especializado em psicologia de religião. Experiências místicas são sinais de regressão afetiva e sexualidade reprimida. Às vezes, essa interpretação acerta em cheio. Neste aspecto, a psicanálise também tem a função de examinar criticamente se a experiência espiritual produz um efeito salutar ou doentio na psique de uma pessoa. Se é uma fuga da realidade para o mundo encantado, onde a pessoa fica entrincheirada para escapar das solicitações da vida diária, ou se ela capacita o homem a afirmar-se a si mesmo e a posicionar-se na realidade do trabalho e da vida em comunidade. Teresa d'Ávila e João da Cruz já eram céticos quanto a visões místicas, pois presenciavam frequentemente irmãos e irmãs ufanando-se disto. Esses não estavam voltados para Deus, mas para seus egos inflados. A psicologia tem a função de detectar onde, em meio ao nosso desejo pela mística, imiscuem-se pretensões imaturas ou mesmo fantasias de grandeza. Agora, eu gostaria de discorrer sobre alguns psicólogos e suas posturas referentes à mística para em seguida, com Evagrio Pontico, o místico dos primórdios da vida monástica,
esclarecer a respeito da associação entre mística e psicologia. Segundo, espiritualidade como meio de autocura, mística e psicossíntese, e iluminação como autoconhecimento. Roberto Assagioli, psicólogo italiano e amigo de Jung, não falou apenas do subconsciente, mas também do superconsciente, que chamou também de consciência espiritual, um fator inerente ao homem. Quem entra em contato com o superconsciente experimenta uma expansão de sua consciência, transpõe os limites do seu ego e emerge um sentimento de pertencer a uma consciência abrangente. Assagioli descreve a experiência mística como um despertar da alma e um cintilar da consciência espiritual, pela qual o ser é totalmente renovado e transformado. A mística dá a isto o nome de iluminação. Assagioli percebe a dimensão terapêutica dessa experiência, pois nela os problemas a que estamos sujeitos são dissipados. Iluminação é também a clarificação da consciência, pelo que podemos nos autoconhecer com maior clareza. Para Assagioli, iluminação é, abre aspas, a descoberta do significado completo da própria existência, fecha aspas. No entanto, ela é mais que o conhecimento do meu verdadeiro eu. Nela também vejo a essência das coisas e percebo a veracidade da luz, abre aspas, que é inerente à alma humana e a toda a criação. Iluminação é uma visão que mostra toda a realidade, ou um grande setor da mesma, em sua essência e totalidade. É a percepção de uma luz que se distingue da luz que normalmente vemos, que se irradia de sua própria realidade. Essa forma de iluminação pode ser entendida como a descoberta da divindade imanente, a unidade da vida universal. Fecha aspas. Eu tenho um problema, mas não sou o problema. Assagioli desenvolveu o método da desidentificação, que funciona da seguinte forma. Primeiramente, reconheço meus sentimentos. Reconheço, por exemplo, a raiva desenvolvida em mim. Observo esta raiva. A parte de mim que a observa não está identificada com ela. Trata-se do observador não observado que diz: eu tenho raiva, mas não sou a minha raiva. Eu tenho medo, mas não sou o meu medo. Eu tenho um problema, mas não sou o problema. O observador não observado é o eu espiritual, que por si já é são e completo. É o âmago interior de nós, no centro, nossa verdadeira essência, aquilo a que Cristo, numa das suas parábolas, definiu como a pérola de grande valor. Assagioli fala de um setor íntimo dentro de nós, o espaço interno do silêncio, ao qual a mística de Evagrio Póntico se refere como o espaço de Deus, onde os pensamentos e emoções não têm entrada. Todos os místicos reconheceram esse espaço interno do silêncio e o descreveram de diversas formas. Catarina de Sena fala de uma cela interior. Johannes Tauler refere-se a uma base da alma. Mestre Eckhart o define como o bem mais precioso que um homem tem a apresentar. Este espaço não dá acesso a preocupações e problemas, medos e raivas. Ali o homem entra em contato com sua centelha da alma, a scintilla anime. Esse espaço do silêncio abre a porta da câmara interna do castelo da alma, onde podemos acompanhar a prece interior de Teresa d'Ávila. A experiência mística transforma a psique das pessoas. O místico experimenta um renascimento, o nascimento do Cristo em seu coração. Isso é que o místico chama de nascimento em Deus tem para Assagioli um efeito terapêutico. Para ele, o nascimento em Deus é também a experiência da libertação de nossos complexos e ilusões, de nossa identificação com os vários personagens que representamos na vida, com as diversas máscaras que costumamos usar. Assagioli escreveu um artigo sobre a relação entre mística e medicina, na qual ele combate a acusação por parte dos psicanalistas tradicionais de que os fenômenos místicos seriam indícios de enfermidade psíquica. Ele observou que muitas coisas que a psicologia classificava como depressão poderiam ser, na verdade,
sinais de um profundo transtorno espiritual, e recomendou que os médicos procurassem entender melhor a vida espiritual de seus pacientes e que o próprio místico lidasse sobriamente com seus sintomas de enfermidade. Por um lado, não devem se preocupar muito, pois passam normalmente por fases de transição para experiências interiores mais profundas. Por outro lado, porém, não devem também, abre aspas, tomá-las como indícios de sublimidade ou graça divina, fecha aspas, pois alguns místicos do passado faziam da enfermidade um culto que não tinha mais nada a ver com Jesus. Mas Assagioli considerava Jesus um místico genuíno e perfeito. Roberto Assagioli, 1888 a 1974, foi médico, psiquiátrica e psicoterapeuta. Desenvolveu a chamada psicossíntese, um modelo global do ser humano, abrangendo corpo, espírito e alma. Modelo este que se torna aplicável na forma de psicossíntese terapêutica, mas também pedagogicamente na área do desenvolvimento da personalidade e orientação e nas relações humanas. Assagioli considerava que ao simplesmente observar o mecanismo biológico humano como uma partida de futebol, como faz a psicanálise, tem-se um entendimento apenas parcial do mesmo, mas nunca a totalidade. Assim, seu novo método focaliza a alegria, sentido, plenitude, criatividade, amor e sabedoria, bem como os fatores já incluídos do impulso, funcionamento e necessidades da natureza humana. A psicossíntese une, portanto, os conhecimentos científicos da medicina e da psicologia aos ensinamentos da sabedoria de diversos povos e esboça uma imagem humana que, por um lado, observa as condições e restrições biológicas do homem, mas, por outro, também sua possibilidade de fazer uma escolha e assumir a responsabilidade de si mesmo. Enfrentando a tentação. Para Assagioli, a purificação da alma é um pré-requisito para a verdadeira experiência mística. Ele se posiciona contra os chamados amoralistas, que dão a entender, abre aspas, que a purificação moral não é necessária, que uma pessoa também pode ter acesso a grandes revelações espirituais sem esse esforço cansativo e ingrato, fecha aspas. Ele contra-argumenta citando a experiência de muitas almas despertas, abre aspas, que só atingiram a meta através da purificação da personalidade e da eliminação do egoísmo, fecha aspas. Ele interpreta a Divina Comédia de Dante e a descreve como um caminho de purificação. Ela pode ser ouvida aqui no canal, aliás, no qual surgem diante de nós diversas figuras, como símbolos de qualidades e influências específicas. Uma delas é, por exemplo, a pantera, que representa os estímulos e tentações dos sentidos. Se alguém tem uma profunda experiência mística, não sente mais essa tentação. O perigo é a pessoa achar que já está purificada, mas, se prosseguir honestamente em seu caminho, perceberá, abre aspas, que a natureza inferior apenas serenou e silenciou por um momento, mas não foi derrotada. Fecha aspas. Portanto, é preciso enfrentar as tentações. Elas nos dão uma lição de modéstia e humildade e nos retiram o atrevimento e a presunção que atrapalham o nosso caminho. Outra figura que encontramos no trajeto é Virgílio, que vem em nosso auxílio. Ele representa o discernimento espiritual, a capacidade, abre aspas, de reconhecer o caminho correto e, por meio do estímulo e da assistência, conduzir a personalidade por tal caminho, fecha aspas. O objetivo do homem é, para Dante, obter a sabedoria divina. Porém, enquanto ele for impuro, não poderá enxergar a verdade. Assim, Beatriz, que simboliza a sabedoria divina, envia Virgílio para ajudar, para acompanhar Dante no longo e doloroso caminho da purificação. Usar e não reprimir a poderosa energia da sexualidade. A transformação da energia sexual em espiritual é para Assagioli um importante caminho da mística.
Ele orienta a princípio sobre a transmutação da energia sexual em emocional e, por fim, em amor espiritual por outros seres e por Deus. Isto só ocorre quando lidamos amistosamente com a sexualidade e a entendemos como uma boa dádiva de Deus. Quem observa a sexualidade como algo impuro e procura reprimi-la, desperdiça toda a sua energia na luta contra a sua própria natureza e cai em, abre aspas, fortes tensões internas, das quais podem resultar crises e perturbações nervosas e psíquicas. Fecha aspas. Mas é igualmente improdutivo deixar a compulsão sexual correr à solta. A Sadioli defende a conversão das energias passionais e emocionais em energias espirituais. Ele cita João da Cruz, que sabia que a energia sexual só pode ser transformada se for atraída pelo amor divino e para ele fluir. Abre aspas. Só o amor superior pode vencer o inferior. Fecha aspas. O objetivo da sexualidade é o êxtase do amor. Assim, o desejo que a sexualidade alberga conduz, por fim, ao êxtase do amor da unificação com Deus. É a isto que os místicos se referem quando falam da uniomística, do casamento místico, no qual o ser humano se torna totalmente uno com Deus e, ao mesmo tempo, consigo mesmo. Cessa o eterno conflito entre espírito e instinto. Todas as forças no ser humano se unificam com Deus, o que também leva o homem a uma profunda paz interior e à harmonia. Em tal estado, ele acaba por perceber também que realizará uma boa terapia. Teresa d'Ávila, em seu caminho, vivenciou a associação entre mística e eros. Quando se lê seus escritos, sente-se a sua vitalidade, seu charme, sua autenticidade e fantasia. Em sua amizade com Graciano, escreve muito sobre seus sentimentos. Tudo isso são indícios de uma sexualidade integrada. Para a época em que vivemos, integrar a força erótica no caminho espiritual é certamente uma tarefa essencial. Se a sexualidade é reprimida, gastamos muita energia, que vai nos faltar para o nosso trabalho e nossos relacionamentos. Se a sexualidade é abafada, a vida se torna frágil e difícil. A pessoa lida consigo mesma, com as coisas e com os outros de forma grosseira e insensível. A mística amorosa da Idade Média integra nitidamente a sexualidade. Mulheres como Radevir e Gertrudes descreveram suas experiências com Jesus Cristo numa linguagem bem erótica. A princípio, isso era observado como um sucedâneo para a sua sexualidade não vivida. Hoje, muitos psicólogos veem esse aspecto de modo mais positivo. Reconhecem que o eros nessas mulheres intensificava seu amor por Cristo. Espiritualidade eufórica e piedade regulamentada. Há duas formas de piedade que, ao observá-las, percebo cada vez mais que nenhuma nem outra são indício de sexualidade integrada. Para a Sadioli, ambas são pseudo-sublimações que só servem para encobrir e tentar substituir o amor humano. A primeira é a espiritualidade eufórica. Quando vejo alguém carregar de excessos passionais seu amor por Deus ou por Jesus Cristo, sempre desconfio. A experiência mostra que por trás disso quase sempre se esconde uma sexualidade quebrada. Há pessoas que se refugiam em algum tipo de euforia, porque não conseguem suportar a realidade. Há pessoas que se refugiam em algum tipo de euforia, porque não conseguem suportar a realidade. Não conseguindo admitir com humildade a sexualidade reprimida, tentam ultrapassá-la com a euforia, mas ficam cada vez mais tomados por sua sexualidade quebrada. E apesar da sua espiritualidade eufórica, vivem um relacionamento sexual. E nem sequer percebem que isso contradiz a regra espiritual a que são afeitos. A outra é a piedade regulamentada. Quando alguém frisa demais o cumprimento das regras
e se prende totalmente a uma série de normas, geralmente oculta por trás disto o medo da própria sexualidade. Todas as penosas tentativas de cumprir estritamente as regras se demonstram geralmente incapazes de livrar os compulsivos do poder da sexualidade. Portanto, considero como tarefa primordial do futuro a integração da sexualidade em nossa espiritualidade. Prefiro dizer integração em vez de sublimação, porque trata-se de represar a energia sexual para o nosso amor a Deus. A verdadeira mística é uma via que utiliza a força erótica em nosso caminho espiritual. Terceiro, tornar-se uno significa tornar-se são. A mística da psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal começa com Abraham Maslow, que escreveu a respeito das chamadas metanecessidades do homem: a verdade, a beleza, o bem, a expansão da consciência, a experiência mística, a unidade consigo mesmo e com Deus. Assim, ele fala destas metanecessidades, abre aspas. Elas requerem adoração e veneração e exigem dedicação. Vale a pena viver para elas e morrer por elas. Imergir nelas e fundir-se a elas é a maior aventura, é a maior ventura que uma pessoa pode obter. Fecha aspas. A vida espiritual é um atributo do homem. Uma psicologia que deixa de lado a dimensão espiritual do homem não serve para ele. Não pode conduzi-lo ao seu eu autêntico, ao verdadeiro cerne da condição humana. Uma psicologia que deixa de lado a dimensão espiritual do homem não serve para ele. Não pode conduzi-lo ao seu eu autêntico, ao verdadeiro cerne da condição humana. Maslow fala de experiências de pico, que são, enfim, as próprias experiências místicas. Abre aspas. O homem entra no absoluto, torna-se um com ele, ainda que seja por um breve momento. Este momento transforma a vida. Muitos disseram que nele o espírito do homem se detém e que nesse momento fora do tempo, a paradoxal condição mutável e imutável da natureza universal torna-se inteligível. Fecha aspas. As experiências de pico estão sempre associadas ao estado de êxtase. Somos arrebatados para além dos limites de nossas percepções e unificados com o mistério de todo ser. Abraham Maslow, 1908 a 1970, foi um psicólogo americano que, no fim da década de 60, juntamente com outros representantes de sua escola, estabeleceu o conceito de psicologia transpessoal. Maslow tornou-se conhecido principalmente pela chamada pirâmide maslowiana, ou a pirâmide de Maslow, das necessidades, que retrata hierarquicamente as necessidades humanas. Na base da pirâmide estão as necessidades fundamentais ou existenciais, subindo pela segurança, as necessidades sociais, a autoestima e, por fim, a autorrealização. A psicologia transpessoal trabalha com estados de consciência adiante da vivência pessoal, daí transpessoal, tais como transcendência, espiritualidade ou religião. Além de Maslow, podem ser citados principalmente Stanislav Grof, Roger N. Walsh, Roberto Assagioli e Ken Wilber, como representantes exponenciais desta linha de pensamento. Entre outros elementos de diversos processos humanísticos de terapia, são empregados, sobretudo, técnicas de hipnose e meditação, métodos de outras formas de psicoterapia e várias técnicas espirituais, para possibilitar experiências de expansão da consciência. Por isso mesmo, no entanto, a psicologia transpessoal é observada criticamente pelos tradicionalistas. Experiências de pico e a quebra de ilusões. As experiências de pico se assemelham às de iluminação ou de unificação,
tal como Teresa d'Ávila, Mestre Eckhart e os místicos gregos as descreveram. Segundo Maslow, elas tornam rica a vida. Uma psicologia que se fecha a tais experiências não é adequada ao homem. Ela o reduz às suas necessidades vitais. As metas necessidades requerem adoração e veneração, e exigem dedicação. Vale a pena viver para elas e morrer por elas. Imergir nelas e fundir-se a elas é a maior ventura que uma pessoa pode obter. Outros representantes da psicologia transpessoal são Roger N. Walsh, James Fadiman e James Bugental. Walsh partilha do ponto de vista de Jung, segundo o qual a verdadeira saúde do ser humano só começa quando ele adquire acesso ao plano do divino. Sem o contato com o divino, as feridas não são curadas de fato. Para quem vivencia Deus no fundo da alma, abre aspas, hábitos insalubres e necessidades aparentemente indispensáveis perdem consistência. Fecha aspas. O objetivo da psicologia transpessoal não é dar cabo das lesões pessoais. Pretende-se mais que isso, levar o homem a um estado, abre aspas, que, na respectiva linguagem de cada tradição, é conhecido como segurança, libertação, iluminação ou gnose. Fecha aspas. O caminho para essa libertação é o do desapego, enfim, a ascese. Neste âmbito, tal como os místicos, os psicólogos transpessoais falam de uma morte do ego, mas não acham que o ego deva ser suprimido. Na verdade, entendem a morte do ego como uma libertação de todas as autoavaliações falsas e ilusões que tenhamos formado a respeito de nós mesmos. Quanto mais nos deixamos levar pelos altos e baixos, pelos êxitos e fracassos da vida, mais sujeitos ficamos à ilusão de que, através da psicologia ou da espiritualidade, podemos garantir o acerto de nossas vidas. Nossos conceitos quanto à vida devem ser quebrados, e assim o ego se quebrará, abrindo-se para o mistério de Deus. Uma enfermidade pode nos tirar a ilusão de que, por meio da alimentação saudável ou da espiritualidade sã, podemos garantir uma saúde estável. O fracasso num casamento ou num emprego nos tira a ilusão de que basta rezar bastante para tudo correr bem. Até mesmo uma culpa pode atuar como fator de cura, como uma culpa feliz, se nos livra da presunção de que, através da prece e da meditação, sempre nos tornamos mais espirituais e que assim podemos nos elevar acima dos pecados. Quando observamos a vida, com tudo o que nos acontece, sob a perspectiva de Deus, nosso limitado ego se rompe e nos abrimos cada vez mais para Deus. Os psicólogos transpessoais também empregam, no lugar da morte do ego, a expressão transcendência pessoal, que não somente nos abre para Deus, mas também gera uma nova forma de relação com o mundo e com todas as pessoas. Abre aspas. A pessoa não vivencia mais a si mesma como elemento isolado, e sim como uma parcela de um grande total, na medida em que aprofunda sua ligação e relacionamento com todos. Fecha aspas. Deixamos de nos limitar aos objetivos pessoais, tornamo-nos muito mais aptos a servir. O objetivo não é subjugar o mundo, e sim partilhar do mistério do ser. A libertação do domínio do ego dá nova qualidade aos nossos pensamentos e atos. Pode-se perceber numa pessoa se, em meio aos outros, ela só gira em torno de si mesma, se o seu caminho místico nada mais é que uma viagem do ego, ou se ela realmente procura a Deus. Karl Rahner define a experiência mística mais profunda como sendo uma rendição ante o mistério de Deus, uma autoentrega à intangibilidade de Deus, onde Deus não é mais um recurso para a inflação do ego, e sim o objetivo do nosso esforço. A finalidade deste esforço não é um resultado que se possa estabelecer, mas uma entrega de si mesmo, na verdade,
um esquecimento de si mesmo. Na medida em que me rendo a Deus, esqueço-me de mim, e ao passo em que me esqueço, fico totalmente livre do terror do meu ego. Aí, de fato, só Deus me importa. É precisamente assim que me torno realmente humano. Em busca da nossa pátria interior. Para James Bugental, o objetivo de uma terapia é conduzir a pessoa à sua pátria interior. Ele observa que muita gente procura no mundo externo a solução de seus problemas psíquicos, em termos como, abre aspas, se esta ou aquela pessoa me desse mais atenção ou fosse mais amigável comigo, eu estaria melhor. Fecha aspas. Outros esperam a cura numa terapia. A verdadeira cura, porém, acontece no plano interno. Bugental tem a convicção de que grande parte de nossas carências e problemas se deve, abre aspas, ao fato de vivermos como exilados, ausentes da pátria, fora do mundo interno das nossas experiências subjetivas. Fecha aspas. Muitos acham que a vida lhes vai mal porque o amigo ou a amiga não os compreendem o bastante, porque o chefe é muito injusto, ou os colegas de trabalho são intratáveis. Pessoas que assim raciocinam se colocam à mercê da atenção ou rejeição dos outros. Bugental nos remete ao nosso plano interior. A solução está em nós. Cabe a nós libertarmos-nos interiormente dessa fixação nos outros. Assim que estivermos de acordo com o que Deus espera de nós, encontraremos paz no coração, uma paz que ninguém nos poderá tirar. Nossa pátria fica no interior do ser, e lá somos soberanos. Enquanto não redescobrirmos esta verdade arcana, naturalmente cada um por si e a seu modo, estaremos condenados a errar em círculos, procurando consolo onde não há nenhum, ou seja, no mundo exterior. Para Bugental, a verdadeira missão do psicoterapeuta é guiar as pessoas à pátria interior. Abre aspas. Nossa pátria fica no interior do ser e lá somos soberanos. Enquanto não redescobrirmos essa verdade arcana, naturalmente cada um por si e a seu modo, estaremos condenados a errar em círculos procurando consolo onde não há nenhum, ou seja, no mundo exterior. Fecha aspas. A verdadeira cura do ser humano se dá, portanto, no sentido de entrar em contato com sua pátria interna, o santuário interior mencionado na carta aos Hebreus. Lá onde Deus em mim reside, sou são e completo. A experiência de Deus no espaço interno do silêncio me liberta do poder das pessoas, do poder de suas expectativas e julgamentos. Lá, as minhas emoções pessoais, meus medos e tristezas não têm acesso algum. Lá, onde tudo é silêncio, sou totalmente eu mesmo. Entro em contato com o meu verdadeiro ser, com a criança divina, como diz o psicólogo americano John Bradshaw. A verdadeira cura não consiste, portanto, em lidarmos melhor com nossos problemas, em atuarmos melhor com nossos medos e depressões. Em vez disso, o objetivo da psicologia transpessoal é, na verdade, alcançarmos outro nível, o nível da experiência mística. Ela dissolve meus bloqueios. Quando vivencio Deus, não estou mais preso ao meu antigo padrão de vida. E é claro que eu não devo acalentar expectativas irreais. No momento da experiência divina, sou livre de meus neuróticos padrões de vida. Mas, no momento seguinte, eles me agarram de novo. No entanto, para aquele que sentiu uma vez, na experiência mística, a liberdade interior e a unidade consigo mesmo, os problemas sim se tornam relativos. Eles continuam lá, continuam crescendo. Mas não tem mais o indivíduo em suas garras. Ele os observa e os percebe, sem lutar com eles, e os deixa quietos.
Se lutamos contra nossos condicionamentos neuróticos, eles desenvolvem um poder de reação tão forte que ficamos em constante confronto com eles. Se eu luto com o meu medo, seja no campo psicológico ou espiritual, ele me segue por toda parte. Se lido com meu medo no fundo da minha alma, onde Deus reside, aí ele se torna relativo. No momento da experiência mística, ele não está mais lá. Depois ele volta, mas não se apodera mais de mim. Quarto, contemplação como finalidade da cura, e não como meio. Mística e psicologia com Evagrio Póntico. Evagrio Póntico, 345 a 399, foi aluno de Gregório de Nazianzo. Viveu como monge no deserto de Nítria e tornou-se orientador de seus confrades, quando, em fins do século IV, estourou a polêmica sobre os ensinamentos de Orígenes, seguidos por Evagrio. Após sua morte, o bispo Teófilo de Alexandria baniu seus confrades, que foram acolhidos por João Crisóstomo em Constantinopla. Evagrio desenvolveu a chamada lista de 8 pecados e obteve grande notoriedade entre os teólogos do seu tempo, inclusive por seus escritos anteriores. No entanto, pouco de seu trabalho chegou até nós, mas, em sua época, muitos dos seus escritos foram traduzidos em outros idiomas, de modo que Evagrio pode ser considerado, por assim dizer, como um mediador entre a espiritualidade monástica do Oriente e do Ocidente. Até aqui vasculhamos a psicologia atual quanto às posturas perante a mística, mas os próprios místicos também já observaram a relação entre mística e psicologia. Como exemplo desta conexão intrínseca entre os dois polos, posso citar um dos maiores psicólogos entre os autores monásticos, Evagrio Póntico. Ele foi um grego altamente instruído. Durante uma crise pessoal, deixou Constantinopla e desistiu da carreira eclesiástica. Viajou para a Terra Santa, mas ficou em dúvida quanto ao seu propósito de estar lá. Em Belém adoeceu, e lá foi exortado pela santa peregrina Melanie, no sentido de seguir sua verdadeira vocação. A enfermidade era indício de que ele reprimira o chamado interior. Então tornou-se monge. John Eudes Bamberger, abade da abadia trapista Genesi, e psiquiatra, considera que a psicologia de Evagrio se aproxima bastante das visões atuais e valeria a pena comparar sua sabedoria com os conhecimentos da psicologia moderna. Frente a frente com nossas paixões. Para Evagrio Póntico, o objetivo do ser humano é a contemplação, a pura visão de Deus sem pensamentos nem concepções, a unificação com Deus, no fundo da alma. Mas o caminho que leva a tal unificação passa pelo confronto com os logismoi, com as paixões e emoções de cada um. O ser humano precisa aprender a lidar com esses fatores sem que eles o dominem, mas de modo que ele os integre na sua vida espiritual. Apatheia, isenção de ânimo, é a condição da contemplação, o estado da paz interior. Se atinjo esse estado, estou livre dos apegos patológicos às minhas paixões e dos envolvimentos em meus padrões de vida. Evagrio define a apatheia como a saúde da alma. Só uma alma saudável pode tornar-se una com Deus. Mas, por outro lado, ele também diz, não é só pelo modo de lidar com as paixões, nem só por meio da ascese, que o monge alcança a saúde da alma. O cumprimento exterior de regras não pode sanar nossas almas. Abre aspas. É preciso completar o processo por meio de um ato de contemplação que dá maior abertura a ela, a alma. E esse ato precisa penetrar o espírito. Fecha aspas. A contemplação é, portanto, o verdadeiro remédio do homem. A mística pode sanar a alma. Para Evagrio, mística significa a sanidade das imagens internas da alma. A visão de Deus alcança a alma até as raízes, justamente lá onde a alma costuma estar atenta aos padrões neuróticos da vida.
John Eudes Bamberger assim descreve a psicologia contida nos fundamentos da mística de Evagrio, abre aspas. Só onde as imagens e ideias da alma e do espírito estejam, o quanto possível, plenamente envoltas na pura luz divina, as atitudes e atividades do homem podem elevar-se a ponto de eliminar as desarmonias. Essas imagens são purificadas e transformadas pela visão da luz divina, que se reflete na alma. Não é apenas por um esforço de vontade, direcionado do exterior para o interior, que o homem atinge esse objetivo. É preciso que ele também se transforme no fundo de seu espírito, onde, na mais recôndita reentrância do ser, alojam-se imagens desconhecidas e inalcançáveis pelo mundo externo. Fecha aspas. A contemplação atinge as profundezas da alma humana, purifica as imagens internas, extingue os padrões neuróticos condicionados, mas, segundo Evagrio, o caminho que leva a esta purificação interna passa pelo confronto psicológico com as paixões. O monge deve investigar atentamente suas próprias estruturas para então lidar sabiamente com elas. Estas explicações de Evagrio podem se achar também em livros de psicologia atuais. Autopercepção e purificação, a caminho do próprio centro. Evagrio vê, pois, sob dois ângulos a relação entre psicologia e mística. Por um lado, o homem precisa lidar com sua própria psique, de modo a evitar que as paixões o perturbem no momento da contemplação. Hoje é muito comum percebermos a presença de elementos psíquicos invasores, imiscuindo-se em nossa experiência mística. Quando uma pessoa espiritualizada transcende a dimensão psíquica, surge o perigo de tornar-se logo autoritária e passar ao abuso espiritual, que subjuga as pessoas e as torna dependentes. Mas, superestimando assim a própria espiritualidade, a pessoa não se dá conta de que suas próprias necessidades de poder e proximidade, não percebe como as tendências de sua própria alma dividem as pessoas à sua volta em grupos desafetos. Como ele se coloca com sua mística acima dos outros crédulos, que não têm noção alguma do que seja uma experiência espiritual autêntica. Por outro lado, Evagrio expressa a convicção de que não basta o diálogo consciente com a própria psique para sanar o homem no fundo da sua alma. A contemplação para a qual nos preparamos através da lida com as paixões limpa e cura a alma em sua profundidade. A purificação da alma é a condição prévia para a contemplação. Antes de tomar o caminho da iluminação e da unificação, é preciso seguir o da purificação. O caminho ascético é o sincero encontro conosco mesmos e o verdadeiro diálogo com nossos padrões de vida. Sem essa purificação interna, corremos o perigo de promover nossos doentios padrões de vida à categoria de fatores espirituais. Pensamos que estamos seguindo o caminho da mística, mas na verdade só estamos agindo em função da vaidade, ou dando um ar místico à repressão sexual. Sem purificação, nossas necessidades e projeções se imiscuem em nossas experiências religiosas. Na contemplação, podemos às vezes experimentar a purificação interior. Como muitos outros místicos, Evagrio chama essa experiência de iluminação. Mas eles não dizem que nos purificamos por completo. Pelo contrário, a experiência da pureza precisa ser cultivada, de modo a ocupar também a rotina diária. Não é preciso um trabalho estafante para manter a pureza que irradia na contemplação, também em meio aos relacionamentos com os outros e ao trabalho diário, e deixá-la permear cada vez mais fundo, no corpo e na alma. Não alcançará a perfeição da prece enquanto estiveres carregado de fatores materiais e inquieto, com preocupações constantes. Porque a prece requer que estejamos livres de quaisquer pensamentos. Humildade como atitude mística. Para Evagrio, a saúde da alma é a condição prévia para a verdadeira experiência de Deus. Mas não podemos entender isso erroneamente, pois poderíamos pensar que, então, só pessoas psiquicamente saudáveis teriam tal possibilidade. Ou que, por exemplo,
as pessoas depressivas estariam a priori excluídas da experiência mística. Não podemos afirmar isto. Não podemos considerar as classificações psicológicas de modo absoluto. Mesmo em meio a uma depressão, a minha alma pode, lá no fundo, estar sã. Mesmo em condições neuróticas, pode reluzir alguma sanidade. Por um lado, não podemos observar a psicologia de modo absoluto. Por outro, a mística não pode excluir os diagnósticos psicológicos. Se a experiência mística de uma pessoa depressiva ou neurótica é autêntica, isso também se demonstra nos efeitos psicológicos que a experiência tem sobre ela. É perigoso para um místico ultrapassar seus condicionamentos neuróticos e, em função de sua experiência, ficar com o ego inflado. Isso é sempre um sinal de que ele não tem consciência de sua enfermidade e abusa da mística para ocultar a sua própria realidade. Mas quando alguém sofre em sua depressão ou neurose e com toda a humildade reconhece o fato, pode, apesar de tudo, realizar grandes experiências espirituais. Essas experiências não expulsam a depressão, mas a transformam. Ela fica transparente, deixando visível algo além de si, que remete a Deus. Em meio à enfermidade, a pessoa capta a presença de paz e harmonia em si mesma. Assim, em meio e além da depressão de alguém, pode-se ver sua alma pura. Para Evagrio e para a tradição monástica como um todo, a humildade é, portanto, a genuína condição da experiência religiosa. A humildade, humilitas, é a coragem que alguém tem de descer ao fundo da sua própria humanidade e reconhecer seus laços com a terra, para assim ter chão sob os pés. Humildade não é uma atitude passiva, que acarreta em alguém não dar nada por si mesmo. Não. Pelo contrário, a humildade é impregnada de bom ânimo. O ânimo de, juntamente com Cristo no reino, adentrar as próprias sombras e brandir a luz do Cristo nos domínios dos condicionamentos neuróticos, distúrbios psíquicos e perigos. Quem desce às profundezas da própria alma, lá vivencia uma clareza e pureza específicas. A pureza de coração, ou apateia. A liberdade interior, sem amarras neuróticas. Na profundidade, a alma humana é sã e salva. E a experiência de pureza e sanidade do fundo da alma dá à pessoa um ar que um bom psicólogo poderá distinguir claramente da emanação de outra pessoa depressiva ou neurótica. Ver a própria luz. Sabe-se que a alma ficou sã, constatando-se que a pessoa enxerga a sua própria luz. Nessa luz interior, o homem reconhece o sinal de Deus em seu coração. Evagrio assim descreve essa experiência, abre aspas. Se um homem se afastou dos homens antigos e aproximou-se de uma nova humanidade, que é uma criação do amor, ele conhecerá imediatamente o espírito da prece. Seu estado de alma será semelhante a safira, que brilha claro e reluzente como o céu. Fecha aspas. O que Evagrio chama de apateia é um estado de pureza e clareza interior, a liberdade isenta de qualquer projeção. Seu discípulo Cassiano deu a isto o nome de puritas cordis, pureza de coração. E ambos, Evagrio e Cassiano, equiparam esse estado ao amor. Mas trata-se de um amor que não reclama a posse. É o puro amor divino que tudo permeia, que nada retém para si, mas que tudo vê na luz do amor de Deus. Um amor para o qual tudo é puro e claro, para o qual tudo reluz. É muito positivo o fato de muitos psicólogos hoje se voltarem para a mística. Infelizmente, em geral, não são bastante familiarizados com o cristianismo
e se relacionam melhor com as linhas orientais. A meu ver, uma importante tarefa para hoje é descrevermos nossa mística cristã e conseguirmos nosso caminho místico, de modo a torná-lo compreensível para as pessoas, correspondendo ao seu desejo de transformação e cura interior. Mas a cura, neste caso, é algo mais que preencher a necessidade de bem-estar. Precisa verter-se num ato que reforma a visão do mundo a partir da experiência divina. Conhecê-los-eis pelos seus frutos, disse Jesus. Isso vale também para a mística. Só uma mística capaz de transformar a psique das pessoas e assim capacitá-las a um novo comportamento corresponde à mística pela qual os evangelhos nos guiam.